Olá pessoal, eu sou Leonardo Passos, o seu desenvolvedor favorito, e hoje eu vou mostrar para vocês como lançar o escritório de advocacia dentro do Enxerts, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora para o trabalho. Vamos acessar o app.enxerts.me, tá, gente? Esse é o endereço. E vocês vão entrar com seu e-mail e senha. Geralmente quem dá ele é o administrador, tá, gente? Eu vou entrar aqui na conta desse meu cliente aqui, ó, e quer que a gente faça o lançamento para ele, tá? Geralmente isso é feito pelo cliente, mas se vocês solicitarem a gente faz aqui também. Show de bola? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para ele é certificar que ele tem todos os setores, tá? Então ele já tem um setor chamado atendimento. Ele inclusive lançou um horário de funcionamento aqui, ó, de 7h30 às 17h30. Show? Mas ele até pediu para me atualizar. Então vou atualizar com essa mensagem. Show? O que mais que ele tinha colocado? Não, ele só tinha colocado isso. Eu vou atualizar com essa mensagem e vou atualizar o horário de funcionamento dele, que ele me pediu. Então, eu já setei um, agora eu vou setar o outro, show? E para me evitar de fazer todos, eu vou, na verdade, limpar e vou relançar. Eu acho um pouquinho mais rápido do que ficar setando os horários. Eu acho mais fácil setar os dias. Show? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá certinho no novo horário. Bom, para lançar um novo horário, gente, a gente pode vir aqui, ó, e pedir um novo setor, tá? Mas também a gente pode vir aqui, ó, e duplicar esse setor. Por que eu tô falando isso? Porque em vez de eu ter que lançar todos os horários, fica mais fácil de eu duplicar. Vamos ver os setores que ele pediu. Ele pediu atendimento, que já está lá comercial. Então, como segue o mesmo horário, em vez de eu vir aqui lançar um setor, ter que lançar todo o horário de uma vez, eu vou simplesmente duplicar. Então, ele duplicou, colocou o nome, ele já coloca toda a mensagem e salvar. Então, o comercial já está lançado. Eu vou lançar agora o financeiro. Show? Opa, eu já cometendo um erro aqui. Então, agora eu vou lançar o financeiro. E vou lançar processos, duplicando também. Então, show de bola. Eu já lancei os três, tá? Então, os três lançados. Outra coisa, que ao longo do robô, porque o robô só pergunta se é cliente ou não, tá, gente? Ele me pediu, eu vou lançar as etiquetas para ele. Então, eu vou vir aqui, tags, mais, lead. Eu gosto muito de seguir no mesmo verde, então eu vou pôr um verde clarinho para novos clientes, que é o lead. E para os clientes, né? Eu já vou pôr o mesmo verde, tá, gente? Porém, mais escuro. Então, eu pus esse, vou pôr esse aqui. Olha como é que fica bonitinho, tá vendo? Vou lançar mais uma tag para o cliente, quem sabe não ajuda ele. Retorno 24H, que não necessariamente é um retorno em 24 horas, mas que a gente usa muito para notificar algo importante, que precisa de dar um retorno no outro dia, vamos falar assim. Show de bola? Então, tudo já as tags feitas. Agora, eu vou vir para usuários, tá? O meu usuário está constando aqui só porque eu estou fazendo lançamento para ele, depois eu vou me deletar, tá? E parece que a Márcia também já entrou como usuário, mas eu vou certificar primeiro se ele tem todos os setores. Porque, no caso, o Thiago, ele é o administrador, tá? Então, ele deveria ter todos os setores. Vou pegar agora a Márcia, porque como ela é gerente, eu vou entender também que ela tem todos os setores, tá? Vamos dar uma olhadinha na Márcia. Ela é gerente, tá? A classe do tipo gerente. E ela é todos os setores também. O setor padrão dela vai ser o atendimento e o canal default. Vou dar uma breve explicadinha aqui no próximo usuário, tá, gente? Como é que funciona isso. Então a Márcia já foi. Eu vou lançar agora o Gustavo. Bom, novo. A gente sempre vai criar uma nova conta. Só quando você vai puxar, tipo, Léo, eu preciso que você me dê uma ajuda. Aí você usa o usuário já possui conta. Quando é um usuário novo, você vai criar uma conta. Então aqui vai ser Gustavo, tá? Deixa eu ver no e-mail dele. Não deixaram nenhum, então eu vou pôr ADV, tá? Vou colocar uma senha. E vou falar das funções. Qual que são as funções? Atendente. Ele só vê as conversas dos setores aqui embaixo que ele participa. No caso, ele participa de todos os setores. Mas ele só vai ver as conversas que estão livres no setor, tá? Ou as que ele assumir. Show? Se ele fosse da classe gerente, tá? Ele só poderia ver as conversas. Ele vai poder ver as conversas de todos os setores que ele participa. Então, por exemplo, se ele for gerente e não tiver comercial, ele não consegue ver o do comercial, tá, gente? Ele só consegue ver do atendimento, do processo e do financeiro. Mas nesse caso aqui, ele vê todos, mas ele é apenas um atendente, tá?
aqui embaixo, o nosso sistema permite que você tenha mais de um WhatsApp, ou seja, mais de um canal. Então, automaticamente, você poderia deixar que ele fale em um canal e não em outro, por exemplo, tá? Que eu também não expliquei. O admin, ele tem a função, além de ver todas as conversas de todos os setores, tá? Mesmo que ele não participe, ele consegue ver. Ele ainda consegue fazer essas manipulações do sistema aqui, lançar usuários, etc. Show? Pronto, eu já fiz do Gustavo. E agora eu vou fazer do Thiago, que parece que é Thiago Gomes. Então vou pôr o sobrenome Gomes. Então vamos lá, criar. Perdão, parece que o Thiago já está lançado, né? Ó, Thiago Moreira dos Santos, ó. Thiago Moreira dos Santos. Então ele eu já não preciso lançar. Show? Inclusive eu já revi ele aqui. Bom, então nesse ponto aqui, tá, gente? Já está liberado para usar o sistema. Porque ele lançou os setores, as etiquetas, as tags são opcionais, mas é uma boa, e a gente já lançou todos os usuários. Show? Bom, o próximo passo é o cliente ler o QR Code, cujo qual ele já fez, ó, tá vendo? Ó? Ele já está com o QR Code lido, pronto para uso, tá? Caso fosse necessário, aqui aparecer um botão para você fazer a conexão. Ele não vai atrapalhar porque ele já está conectado. Show? Então, provavelmente, se algo for falado nesse número, ou a gente chamar esse número, automaticamente as conversas já vão estar aparecendo aqui, ó, na nossa fila de atendimento. Show? Bom, mas ele também pediu um robozinho. Então nós vamos partir agora para a configuração do robô. Eu consigo todo mundo fazer primeiro no Word, igual eu fiz aqui, que fica mais fácil, tá? O lançamento lá no robozinho. Outra coisa, não partir para o robô sem ter pelo menos os setores lançados, porque você não vai saber para qual conversa vai ser transferida. Uma empresa só tem um setor. Bom, geralmente quando a empresa só tem um setor, não é necessário o robô ficar ali distribuindo entre os atendentes. Show de bola? Mas esse cliente me pediu para que eu lançasse os setores aqui para ele, porque ele quer ver como funciona o sistema. Bom, vamos lá. A gente vai montar aqui, então a gente vem em Chatbot. E antes de começar também, eu quero explicar o que é uma regra, tá, gente? Porque tá aqui, ó, adicionar uma regra raiz. Então, vamos entender o que é uma regra? A regra, gente, é quando existe uma mensagem de entrada, tá? E uma resposta do robô. Ou seja, ação e reação, tá? E para o nosso sistema, toda regra ela tem que ter um título. Tem que ter um nome para a gente lembrar dela. Então, quando a gente for primeiro aqui adicionar a regra raiz, a primeira coisa que nós vamos ter que inserir é o nome da regra. É só um título para a gente lembrar, tá? No meu caso aqui, se o pessoal usou meu padrão, geralmente eu uso S0 menu principal, para saber que essa é a primeira camada do robô. Por isso que a gente pôs o S de submenu 0, porque é a camada 0, ou seja, a camada 0 do sistema. E ali vão ter várias camadinhas, né? Vocês vão ver mais para frente. Bom, o tipo da regra é padrão, tá? Eu não vou repassar os tipos da regra por enquanto, mas saibam que o tipo geralmente é padrão. E geralmente é contém, a não ser que seja a primeira. Por quê? Para ter uma reação do robô, é ideal que a primeira mensagem seja qualquer mensagem que entrar. Ou seja, o que eu estou falando para ele? Qualquer mensagem que entrar, você já responde com essa mensagem aqui. Faz sentido para vocês? Porque se eu ponho contém, tá? Ele teria que conter, se for uma URA, ele teria que conter os números da URA. 1, 2, 3, 4, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Na segunda pergunta aqui, ó, ele já tem uma URAzinha aqui. Então, aqui já cabe contém. Aqui não cabe contém, tá? Nessa primeira. Então, eu venho aqui, coloco qualquer mensagem. Vou pegar aqui. O nome tá em negrito, tá, gente? Então, vou colocar isso aqui. Eu vou pedir aqui, ó, mais uma caixinha. Nesse maisinho sempre pede mais uma caixinha, tá? Eu vou pedir mais uma caixinha e vou fazer a pergunta. Você já é cliente do escritório? Ele pediu para esse sim ou não ficar oculto. A gente colocou no mapa só para saber para onde que vai. Ou seja, esse sim vai para cá e o não vai vir para cá. Show? O sim vai para S1 aqui e o não vai para S2 aqui. Show? Então aqui, na regra mesmo, a gente terminou, tá? Eu já coloquei as duas frases, elas vão separadas. E, por enquanto, aqui, esse é meu menu. Salvei, a regra veio para cá. Ou seja, aquela regra que eu acabei de editar, ela veio para cá. Bom, lembra que eu te falei que são camadas? Agora eu tenho que fazer a camada do S1 e do S2, show? Eu vou começar pela camada do S1, que é quando ele responder sim, show? Então, então primeira coisa, a adição não é mais uma regra raiz, ela não é mais uma regra 0, ela é uma regra S1. Eu vou dar um nome para ela. Eu mapeei, tá, gente, todas as palavras positivas. E para mim não ter que criar aqui, assim, tipo, uma palavra sim, depois positivo, já e sou... A gente idealizou, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. A gente idealizou
Se colocar pipe, tá, gente? Que nada mais é... Deixa eu dar um zoom aqui forte, ó. Que essa barrinha aqui, ó, tá vendo que eu tô selecionando? Eu vou marcar ela aqui, ó, tá vendo? Só que você não pode colocar só uma, não. Você tem que colocar duas vezes. Se você colocar pipe, a palavra sim ativa a regra. Perdão. A palavra positiva ativa a regra, a palavra já ativa a regra, a palavra sou ativa a regra. Porque a minha pergunta anterior foi se ele já é cliente do escritório. Então, se ele digitar sim, positivo, já, sou, tudo isso contendo na frase, você falar sim, eu sou, vai ativar. Se ele falar positivo, ele vai ativar. Se ele falar já sou cliente, ele vai ativar por causa do já. Então, a gente traz todos esses itens aqui, ó. Então, a gente vem no contém, a gente até coloca aqui uma frase, tá, ó, use o pipe, ou seja, as barrinhas em pé, para separar mais de uma expressão. Show? Então, Léo, se eu colocar assim, ó, por exemplo, pipe, já sou cliente, ele vai pegar a frase, tá? Mas reparem que já e sou, eu já tenho lá, então não preciso repetir elas, beleza? Bom, outra coisa, nunca coloquem assim, ó, porque senão ele vai considerar o espaço, tá? Se ficar assim, ó, ele vai ter que ter a palavra já mais um espaço, beleza? Agora aqui tá certinho. Então, quando ele, depois dessa pergunta dele aqui, ele responder com sim, vai ativar essa regra, vai colocar a tag já sou cliente e vai ativar assim, por essas palavras vai ativar essa resposta, tá? Ó. Então eu vou colocar essa resposta, ótimo. E como eu te ajudo agora? E vou entrar com esses itens aqui. Vou pedir mais uma caixinha, vou colocar. Obviamente eu não tenho as setas, porque ali é só no meu rascunho mesmo, para saber para onde que vai. Show? E eu vou adicionar a tag cliente. Porque ele falou que é cliente, eu já coloco a etiqueta nele. Show? Bom, continuando no S1 aqui, ó, tá? A primeira pergunta é meu processo. A segunda pergunta é financeiro. Se ele ativar meu processo, se digitar 1 no caso, vamos reparar que ela agora é filha dessa outra regra aqui, ó. Não da anterior, né? Ela é neta do S0, mas ela é filha do S1. Então, vou colocar S11, ali é só o título mesmo, para a gente entender. O contém, ele digitou 1, concorda? Eu vou dar um complemento aqui, vou colocar meu processo. Ou seja, digitando 1 ou escrevendo meu processo, ele ativa essa regra, tá? Claro, me dá os segundos, por favor. E aqui, ó, ele pediu para transferir para o setor de processo. Então, transferir. Por isso que não pode vir, gente, para cá, tá? Sem já estar com os setores lançados. Show? Senão a gente tem que sair daqui, ir lá lançar o setor e por aí vai. Bom, então já fiz o primeiro. Agora eu vou fazer o segundo, que é o S2 financeiro. Show? Vocês estão comigo aí ainda? Lancei o S2 financeiro. Qual o seu nome completo, por favor? 2. Se ele falar financeiro. Eu poderia complementar aqui com fatura. Tá? Segunda via. Só via, né? Ou seja, você falar segunda via de boleto, já ativa ela. Aqui não importa se é maiúsculo ou minúsculo não, tá, gente? Mas se tiver acento, se você quiser, você vai ter que fazer uma versão com acento e sem acento. Se tiver cedilha, faz uma versão com cedilha e sem cedilha, tá? Show? A resposta, que é qual o seu nome, por favor, né? Qual o seu nome completo, por favor? Setor financeiro. Show? Então, vamos reparar aqui já no menu. O pai, que é a raiz, né? A filha, que é essa aqui, ó. Sim, tá? E aqui eu já fiz o direcionamento, um para cada setor. Eu vou recolher aqui só para ficar mais bonitinho, ficar mais visível. E agora eu vou lançar o 2. Só que o 2 não é filho de S1, ela é filha do menu principal, né? Então eu vou pegar aqui. É aqui, né, que ela é filha do menu principal. E aqui vai um macetinho. Concorda que se ele falar sim, positivo, igual a gente mapeou aqui, ó. Ó, cadê? Igual, ó, sim, positivo, papapá, lembra? Já, se ele falar qualquer outra coisa, se ele falar não sou cliente, quero ser cliente, qualquer outra coisa que não seja a positividade da pergunta, ou seja, qualquer coisa que ele falar vai ativar a S2. Então, no contém aqui, gente, eu vou repetir qualquer mensagem, tá? Porque uma coisa era a positividade. Fora a positividade, eu poderia falar assim, não, com a palavra não, mas não engloba qualquer outra coisa. Show? Fica melhor assim. É um macetinho que a gente passa. Eu vou usar a etiqueta lead e a resposta é como eu te ajudo hoje. Então, como eu te ajudo hoje, vai adicionar a tag lead, show? E vai transferir para o setor comercial. Pode marcar que é o último submenu. Então,
Tá prontinho que o robô, vou expandir para vocês verem. Ou seja, S0, ele vai ter a pergunta sim ou não, né? Que está implícita, tá? A pergunta sim ou não. Caso ele responda uma das duas, ele já pula para cá. Show? Bom, eu vou fazer mais uma regra que não está aqui, mas que vai ajudar muito no processo. Porque uma vez mapeado quem é cliente, tá? Eu, em vez de ter que percorrer esse menu aqui, ó, essa boas-vindas, tá? Eu vou fazer com que ele rode isso aqui, ó, tá? Então, olha só que legal. Eu posso vir aqui, ó, vou adicionar uma regra raiz. Eu vou chamar tag cliente, show? Aqui eu vou mudar para tag. Ele vai checar se ele tem a tag cliente. E se ele tiver a tag cliente, ele vai transferir para S1 direto, tá? Ó. S1. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, tá, gente? E se vocês tiverem dúvida, é só me chamar. Mas vamos fazer um entendimento aqui, ó. Então, se o cliente tiver a tag cliente, eu vou automaticamente apontar ele para S1. Vou transferir para S1 cliente. Ou seja, se esse contato que te chamar tiver essa tag, o menu principal, por ele estar depois dessa regra aqui, ó, tá? Essa regra é a primeira a ser checada. Então, se ele tiver a tag, ele vai transferir automaticamente para cá. Se ele não tiver a tag, ele vai seguir para cá. Show de bola? Bom, o robô está pronto. O cliente não me permitiu ativar, mas se ele quiser ativar, é só ele vir e pressionar aqui e chamar que os atendimentos automaticamente vão estar subindo para o atendimento. Show de bola? Bom, gente, esse foi o lançamento desse robô, tá? A mensagem a gente já pôs. Então, esse foi o lançamento desse robô. Espero que todos tenham gostado. Caso vocês queiram uma ajuda nossa, é só chamar a gente aqui da Enchats, tá? Em enchats.com.me, tá? Acessa nosso site. Aqui tem várias informações, várias coisas que a gente pode fazer. Um robô, igual eu mostrei, pode programar mensagem, pode ter disparo em massa, pode ter API de integração. A gente está no Firebase, a gente tem diversos relatórios, tá? Aqui tem a lista de todas as funcionalidades. E não deixem, por favor, de chamar a gente aqui no Zap para estar respondendo vocês, tá? Mais uma vez, agradeço por quem ficou até aqui. Eu sou Leonardo Passos, o seu marqueteiro favorito, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!